Olá, pessoal. Ainda falando desse livro daqui, Falsa Identidade, do Peter Jones. Ele é um livro publicado aqui pela editora Cultura Cristã, de 2007. Na página 15, ele vai falar essa questão do gnosticismo, né? E da relação com o cristianismo. Então, ele vai colocar ali o gnosticismo como sendo uma espécie de um panteísmo, né? Porque Deus está em todo lugar, né? Deus não é uma pessoa à parte de você, ele está em todo lugar. Então, tem uma passagem, né, que ele se refere, então, a Deus está em todo lugar. Então, Hipólito, que é um dos pais da igreja ali do século II, III, né, ele estabeleceu essa conexão do gnosticismo com o panteísmo. Ele documentou a evidência de que os gnósticos, de seu tempo, procuravam a sabedoria dos pagãos. Ele registrou que os cristãos gnósticos frequentavam as cerimônias das religiões de mistério e culto de Ísis. Um dos textos gnósticos originais recentemente encontrados confirma o testemunho de Hipólito. Sofia declara: Eu sou aquela cuja figura é a grandiosa do Egito. Ísis, a deusa egípcia pagã da sabedoria. Quem é Ísis? De acordo com seus adoradores, ela é o ponto imóvel, mundo em movimento, que proclama: Eu sou a natureza, a mãe universal, manifestação única de todos os deuses e deusas sou eu. Tá? As palavras de Sofia e o testemunho de Hipólito de que o gnosticismo era uma forma cristianizada de paganismo foram confirmados por uma sacerdotisa pagã de Ísis em nossos dias, que observou: o gnosticismo serve de modo admirável como uma ponte que promove a infiltração do paganismo no cristianismo. Então, essa perspectiva, isso lembra um vídeo que eu fiz aqui do Deus Altíssimo, né, da Juliana Cavalcante, onde ela fez associação ali com cultos pagãos e disse que havia cristãos ali que frequentavam, né, frequentavam cultos pagãos. Aqui nesse texto aqui, ela está dizendo que tinha, mas esses cristãos eram os cristãos gnósticos. Então, veja, há que se diferenciar o seguinte: você pega, por exemplo, os espíritas, né? O movimento agora recente, século XIX, com Allan Kardec, que fala da reencarnação, então como um processo de purificação. Então, quem redime os seus pecados não é Jesus, é você, através de uma série de reencarnações. Então, Jesus não tira pecado da humanidade, nada disso. É você que tem que tirar por meio de várias reencarnações. Então, a rigor, o espírito ele não é cristão, porque o cristianismo, o ponto central, né, Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, né, o ponto central é que Cristo ressuscitou para pagar os nossos pecados. Isso é o que caracteriza o cristianismo. Tá? Agora, esses grupos, no caso espírita, que se juntam ao movimento se dizendo cristãos, na verdade não são cristãos, porque não tem esse ponto básico. Veja, você pode divergir em algum ponto ou outro. Por exemplo, você pode divergir, batismo de criança. Eu acho que criança não precisa ser batizada quando criança, não deve ser só quando adulto. Isso é um ponto que pode haver divergência, mas entre cristãos. Né? Isso não vai ser um ponto que vai descaracterizar a pessoa como cristão, não. Tá? Então, existem vários pontos que podem dar divergência, mas a pessoa ainda se define, né, se enquadra dentro do conceito de cristão. Agora, esse conceito da ressurreição de Jesus é central. Então, se você não acredita na ressurreição de Jesus, não acredita que ela vem para expiar os pecados do mundo, então, a rigor, você não está se encaixando como cristão. Então, esse é o problema que eu vejo aí dos espíritas. Então, você imagina que, vamos supor que você considere que os espíritas são cristãos. Tá? Vamos supor. Alguém poderia fazer uma pesquisa entre o cristianismo e incluir os espíritos também, e ia chegar à conclusão: olha, o cristianismo defende a reencarnação, porque temos um grupo aqui de cristãos que defende a reencarnação. Logo, isso faz parte do movimento. Na verdade, não. Na verdade, esse grupo de cristãos aqui, ele se autodenomina cristão, mas ele não é cristão, porque ele não está compartilhando desse credo básico, que está lá em Paulo 1 Coríntios 15. Paulo recebeu dos apóstolos e passou para outros. Então, esse é o eixo central do cristianismo. Né?
que vem ao longo de 2000 anos. Então, este é o eixo central. Então, sobre esse eixo central não pode haver variação. Se você tiver divergência nisso, então já não pode se definir como cristão. Então, isso foi o que aconteceu com os gnósticos, ou seja, grupos que entraram no movimento, se autodenominaram cristãos, mas na verdade não são cristãos, porque estão pregando outra coisa. Estão pregando que Jesus não morreu na cruz, estão pregando reencarnação, estão pregando outra coisa, que não está compartilhando, mas se definem como cristãos. Então, quando a Juliana Cavalcante diz que tinha cristãos que frequentavam templos pagãos, bom, poderia então ter esses que se autodenominavam cristãos, mas que a rigor não se encaixavam dentro desse credo básico. Que esse credo básico é o que seria a ortodoxia desde o começo. E isso está presente desde os textos de Paulo e dos primeiros padres da igreja, isso vai seguir à frente, né? Ou seja, existe esse núcleo, que foi o que Jesus ensinou para os apóstolos e deu uma tradição, né? Uma tradição em torno disso foi construída. Agora, à medida que outras pessoas foram entrando no movimento, que não compartilhavam dessa crença, a gente não pode enquadrá-las como cristão. O Kurt Rudolph, né, e o Hans Jonas são dois especialistas em gnosticismo. Eles dizem que os gnósticos não se enquadram como cristãos. Não, é incorreto ver o movimento gnóstico como um movimento cristão. Na verdade, é um movimento que com características de religiões orientais. Então, dentro dessa perspectiva, achei interessante essa passagem, né, que fala dessa pregação de ditos cristãos, né, frequência de ditos cristãos em cultos pagãos, mas que você não observava ali no que seria a ortodoxia, o cristão ortodoxo, vamos chamar assim, né, da igreja primitiva, apostólica. Ele não frequentava, não há indício de que eles frequentavam sem templos pagãos. Paulo não dá a menor orientação nesse sentido, de compactuar com a frequência de templos pagãos. Então, se você tem um comentário, comenta aí nos posts, eu quero ouvir seu comentário sobre esse tema. Se você tiver referências, então, pode trazer. Muito obrigado, então.